Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Olha que lindo, né? E viu Deus que era bom a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Já tem uma palavra profética para você que nos acompanha aqui de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, pela Marumbi AM de Curitiba. Logo nesta manhã especial do Agir de Deus, tem algo profético nisso aqui, gente. E viu Deus que era bom a luz. E fez Deus separação entre a luz e trevas. O que Deus fez? Separação. Ele separou a luz e as trevas. O que é a palavra revelada para nós hoje? Não tem como andar luz e trevas junto. Ou a pessoa está nas trevas ou está na luz. Não tem como você dizer eu estou na luz, mas está nas trevas também. Não. Não dá certo. Então Deus fez separação. Então a palavra profética, a palavra de conhecimento hoje que Deus está me dando logo nesse momento aqui é dizer o seguinte: não queira ajuntar aquilo que Deus separou. Isso é profético tremendo, hein? Aí eu não sei como é que está a tua vida, não sei qual que é o teu conhecimento bíblico, mas independente disso, essa é a palavra. Não queira ajuntar algo que Deus separou, mas também não queira separar aquilo que Deus ajuntou. Olha que palavra. Estamos no mês de julho, estamos lendo o livro de Provérbios, e é um livro que fala muito sobre instrução na palavra. Temor do Senhor, conhecimento, entendimento, sabedoria. Então é isso. Então Deus separou. Deus separou. Olha que interessante. Ele separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz dia. E as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Olha só, então no dia primeiro Deus fez isso aqui. Então essa é a palavra profética. Deus me deu isso aqui para passar para vocês. Já passei. Estou mais aliviado agora. Aí você decide. Bom dia, pastora, tudo bem? Bom dia. Graças a Deus estamos juntinho com vocês nesta manhã de fé, de unção, de milagres, de respostas, de orações. Você já orou hoje? Vamos continuar orando com você e por você nessas manhãs de milagres e de resposta, manhã em que Deus nos corrige. Isso mesmo, quando você lê o livro de Provérbios, estamos aí nesta poderosa missão de refrigério, porque ele vem através da palavra revelada. É Deus falando no seu individual, no seu particular. Quando você lê a palavra, Deus fala. Deus vem com o seu poder, com a sua graça. Ele limpa, ele lava, ele purifica. Ele tira aquele pensamento de miséria, de fracasso, de derrota, e te dá uma luz, uma revelação, um rema. Ele ilumina os seus passos, os seus olhos, a sua mente, mas é necessário praticar. Ouvir, crer e praticar. Se não entender, ouvir de novo, anotar para praticar. Se não entendeu de novo, lê novamente 7 vezes, 10 vezes, 21 vezes. Ler até entender. Não é assim na escola? A professora passa a missão lá, você tem que estudar e depois tem a prova. Você só vai lembrar se você estudar. Então, não é diferente. O Espírito Santo fará você lembrar daquilo que você leu, estudou, tomou posse e praticar. Expulsar o mal e colocar as pessoas para dentro. Tem gente que expulsa o mal e expulsa a pessoa junto. Não, você expulsa o mal e põe a pessoa para dentro. Deus ama o pecador. Ele não ama o pecado que a pessoa pratica. Então a palavra vem para limpar o pensamento ruim, limpar, lavar, purificar, renovar, restaurar. Deus ama
restituir, restaurar. Mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E é o Deus das recompensas, o galardoador daqueles que o buscam. Só ouvir e ouvir e ouvir, ano após ano, dia após dia. Mas a pessoa não muda a atitude, não muda o pensamento. A palavra cai no meio de pedras, no meio de espinhos. Não funciona. Ela tem que entrar no coração e tem que ter mudança, pastora Edson. Tem que ter virada, tem que ter transformação, tem que ter fruto. Você gosta de ir lá no sítio, na chácara, na fazenda, naquela árvore e chega lá, ela não tem fruto, só tem folhas. Não, você quer fruto, e fruto docinho de preferência, e não muito no alto, não é verdade? Então, Deus quer ver fruto, e que esse fruto permaneça 30, 60, 100 por 1. A minha pergunta é: você está dando frutos? Você está dando frutos? Quem está te seguindo? Quem anda com você? Quem você está ensinando? Tudo que você ouve, você passa para frente? Ou você guarda num cofre? Deus nos chama nesta manhã para ir para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O ide de Cristo. O ide do nosso Pai, do nosso Salvador, do nosso Libertador. Você está nessa empresa porque você tem o ide de Jesus. Você tem que fazer a diferença. Você está nessa faculdade, nessa escola, nesse bairro, nesse país, não sei onde você está, mas uma coisa eu sei: cada parada na estrada, se você é caminhoneiro, se você está no seu trabalho, dirigindo, indo e vindo, chegando e saindo, você é um representante de Deus. Você deixa ali a sua marca, você deixa ali um sinal. Ó, passou por aqui um varão, passou por aqui um homem de Deus. Houve diferença. Pastor, depois que o senhor passou aqui, algo aconteceu, teve virada, teve transformação. Eu amo isso. Eu amo isso. Chegar no lugar depois de 1 ano, 2 anos. Pastora, faz 1 ano que a senhora passou aqui. Meu Deus, aconteceu tudo isso sim. Aquela oração estava travado em algumas áreas, mas destravou até o que eu não tinha pedido. É isso. Deus, Ele nos visita, Ele nos surpreende, Ele faz algo novo, e hoje não será diferente, pastor Edson. Exatamente, Deus tem coisas novas para o dia de hoje, como diz Isaías 43:19. Eis que faço coisas novas. Se você quer coisas novas, você tem que desapegar das antigas, não é? Às vezes você está acomodado, uma zona de conforto, né? E aí a pessoa não cresce, não evolui. Mas eu quero voltar um pouco aqui, que me chama a atenção. Eu vou falar de novo o Gênesis capítulo 1, o verso 3 e 4. E disse Deus: haja luz, e houve luz. É interessante esse verso aqui, que a gente percebe que aqui está marcando aqui o primeiro ato de criação de Deus. Deus, com sua palavra, Ele traz a luz ao mundo, que antes era caracterizado como sem forma e vazio. Está escrito no verso 2, era sem forma e vazia. Então a gente percebe aqui que a criação da luz, preste bem atenção que isso aqui vai te ajudar muito. A criação da luz é um momento fundamental, sabe por quê? Porque a luz, ela é frequentemente associada à vida, à verdade, à presença de Deus, à luz. Então, onde tem escuridão, está faltando luz. Nós entramos aqui no estúdio agora e a luz estava apagada. Então, poderíamos até falar no escuro, que você ia ouvir a nossa voz. Porém, quem está vendo na tela de um computador, do notebook, da televisão, se não acendesse a luz, não ia ver a gente, que está na escuridão. Quando acendeu a luz, ficou claro, você está nos vendo, ok? Então, a importância da luz. Então, a luz está associada à vida, à verdade, à presença de Deus. E justamente nesse período que estamos focando aqui, o livro de Provérbios vem trazer luz, vem trazer esclarecimento, vem trazer entendimento para a vida prática. Estava eu e a minha esposa aqui agora há pouco, fora do ar, comentando algo tipo assim, que muitas pessoas elas não gostam que aborde esses temas práticos. É aqui que está o detalhe. É a prática que mostra quem nós somos. É na prática.
Isso aqui não é lição de moral, é lição bíblica. Entende? É isso que é o negócio. Então, a pessoa geralmente ela quer o quê? Ela quer a bênção, ela quer ser abençoada. Mas às vezes, para ser abençoada, eu tenho que ter a luz de Deus na minha vida. Entende? Até publiquei uma frase em algumas redes sociais ontem à noite, e até eu vou ler aqui para você que não tem acesso a isso, eu vou ler para você aqui, que é um outro tema, mas vai combinar aqui, ó. Olha só isso aqui que legal. Quando Deus te abençoa, ou quer te abençoar, vamos assim dizer também, Ele não vai te dar dinheiro, mesmo você precisando dele. Ele vai te dar uma direção. Então tem gente que tem dinheiro, mas não tem direção. Não tem direção, tá descontrolada a vida. Aí eu fui na Bíblia, justamente no livro de Gênesis, você encontra no capítulo 12, diz assim: E disse Deus a Abrão, sai da tua terra. Aí ele menciona parentela, tal e tal, no final ele diz assim, para a terra que eu te mostrarei. Então Deus estava dando o que para Abrão? Direção. Então muita gente está sem direção, sem orientação. E se você já leu o capítulo 15 de Provérbios, que hoje é dia 15 de julho, quem está fazendo a campanha, hoje é dia 15, então a pessoa vai ler o dia 15, o Provérbios 15, né? E se você leu e prestou atenção, você vai perceber que no versículo, tem um versículo aqui do capítulo 15 de Provérbios, que ele fala justamente sobre ter conselheiros. Olha que interessante. Ele diz aqui que por falta de conselheiros, não é? A pessoa fica sem direção. Olha que interessante. Vamos procurar aqui. Eu já li hoje aqui, ó. Então ele fala essa questão de ter direção, de ter bons conselheiros. Olha que interessante. Então é isso. Então Deus quer nos dar direção. E, por exemplo, uma direção. Olha que vai pegar de cheio muita gente hoje. Vai ser o efeito dominó do lado bom. Olha só. Quando Deus te dá uma direção, para alguns essa direção poderá ser uma nova empresa que você vai trabalhar. Talvez uma direção para alguns será que você vai pedir demissão dessa empresa. Isso tem que ser muito de Deus, você tem que estar consciente disso. Eu não estou dizendo que você vai pedir demissão. Estou dizendo que pode ser para alguns, vai ser esse direcionamento. Talvez para outros Deus vai te dar um direcionamento, comece o seu próprio negócio. Para outros, fique onde você está. Então são várias direções, cada caso é um caso. Não quer dizer que Deus me dê uma direção de um jeito que vai ser igual para todo mundo. Cada um é cada um tem uma realidade, cada um está vivendo um tempo da vida, cada um está vivendo um ciclo na sua vida. É como uma roda gigante. Enquanto uns estão embaixo embarcando, já tem outro lá em cima. Então a vida vai rodando a coisa, não é? Então entenda isso. Deus ele quer nos dar direção. Por isso a importância de ouvirmos a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Porque Deus é Espírito, diz a Bíblia, e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade. Então o Espírito Santo vai guiar os nossos passos. No verso 3 de Provérbios 15 diz assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então Deus está vendo a ação de cada ser humano na face da Terra ou algum ser humano que esteja em outro planeta aí, né? Entendeu? A maioria está na Terra, claro, né? Mas de repente tem alguém na Lua aí, no mundo da Lua, literalmente na Lua ou no mundo da Lua, tá voado, né? Tá meio voando por aí, né? Então Deus ele está vendo, os olhos de Deus estão em todo lugar, ele está contemplando os maus e os bons. Então não cabe ao Edson, ao João, à Maria julgar os outros. Deus está vendo. Deus é justo. Deus é justo, Deus é fiel e ele está vendo o comportamento de cada pessoa. É isso que você precisa compreender. Então a gente começou lá no Gênesis primeiro. Luz. Então quando tem luz, tem claridade. Por exemplo, usando a comparação aqui no estúdio. Se não acendesse a luz aqui do estúdio, você ia continuar ouvindo a nossa voz, porém, eu não ia conseguir ler a Bíblia, porque está no escuro, a não ser texto que eu já decorei. Mas no caso aqui, é muita coisa, né, para decorar, então tem que ter luz. Então tem coisa na tua vida ou na minha vida que está precisando de uma luz. O quê? De uma direção.
E eu creio que hoje, se Deus está nos dando essa palavra, com base na Bíblia, que é a palavra de Deus, então certamente hoje, qualquer um de nós, se a gente está precisando de uma direção para alguma área, talvez para alguns é na área financeira, talvez para outros é casamento, talvez para outros é emprego, talvez para outros é o teu ministério, né? Deus está dando sinal, para você sair desse lugar e você está teimando. Então tem tudo isso. Aí é uma questão de fé, é uma questão de entendimento, é uma questão de você entender o que Deus está falando para você. Eu creio que quando Deus dá direção, Ele nos dá direção. Ele não vai trazer confusão na nossa cabeça. Então eu tenho que entender isso. Deus falou uma ocasião para mim, há uns anos atrás, Ele me deu uma direção. Ele falou, vai acontecer isso, isso, isso. Eu falei, Jesus, sabe que é de Deus esse negócio? No começo eu fiquei meio assustado. Mas vendo o que está acontecendo com a gente percebe, não, de fato era Deus mesmo. Porém, a princípio você fica meio chocado. Mas quando é de Deus, tudo vai acontecendo no tempo de Deus. Como diz também o Salomão, há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, tempo de colher, né? Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de fazer isso, fazer aquilo. Há tempo para todas as coisas, meu amado e minha amada ouvinte. Então seja muito bem-vindo ao Agir de Deus em mais um dia de sabedoria, em mais um dia que Deus quer nos dar direção para aquilo que temos que de fato fazer. Então qual é a direção? Me conta aí, Deus está falando com você? Deus está ministrando na sua vida esses ensinamentos de provérbios? Deus está falando com você agora, nesses minutos que você já nos ouviu? Deus está ministrando sobre você? Tá claro o que Deus está falando? Ou será que tem que explicar mais? Talvez quanto mais explica, pior fica, né? Mas quando Deus explica, tudo fica descomplicado. Quando Deus explica, a gente entende, a gente compreende. Essa convicção, você precisa ter essa convicção, essa certeza, essa fé inabalável, essa convicção, certeza. Deus está nutrindo você. Você precisa ter confiança, decidir com certeza, tomar posição aí nesse conflito que você está vivendo. Não para prejudicar ninguém, mas aprender a tomar decisões. Não ser volúvel, instável, porque a oportunidade bate à sua porta todo dia. Deus te deu fôlego de vida, você abriu os olhos, você está vivo, já é uma oportunidade, levanta e anda. Então fé é isso, é decidir, é se posicionar, é acreditar nas promessas do Pai. Ele já prometeu, Ele já te deu a chave, Ele já te deu a luz. A mãe deu a luz, Deus deu a luz, você já está vivo, você nasceu para um grande projeto, para um grande propósito. Então essa fé é convicção, é certeza. E você precisa nutrir, alimentar essa fé, lendo a Bíblia, orando, falando com Deus, tomando decisões, crescer em Deus e na sua palavra. Não ser criança infantil, mas adulto, e assumir os próprios erros. Pastor, eu decido, mas dá tudo errado. Decida de novo, ore, peça para Deus, mas continue andando, porque quando você dá um passo, Deus dá dois. Se você ficar parado, tudo para. Então falta muito atitude. Você precisa aprender a tomar decisões. Atitude. Com coerência, com sabedoria. Por isso estamos lendo o livro de Provérbios. Observar a palavra de Deus sem pressa, sem sair correndo. Sem pressa. Sem pressa. Você começa a ler um capítulo, você para em uma palavra. Você para em uma palavra. Sabe o que é isso? Em uma palavra você parou ali e Deus continua falando. E Ele vai agindo, Ele vai nutrindo, Ele vai curando, Ele vai liberando. O pastor só parou na palavra luz. Na outra programação anterior, eu parei na palavra edificar. Em outra, eu parei na palavra filha, filho.
Então você precisa entender o que Deus está falando e corrigindo e nos dirigindo e nos orientando sem pressa. Sem pressa, porque a palavra é alimento. Ela vai nutrir você. Ela vai nutrindo você. Dia após dia. Você tem as suas refeições diárias de manhã, meio-dia, 18 horas, 20 horas, o seu jantar. Você alimenta o seu físico. Mas você precisa alimentar o seu espírito, a sua alma, os seus pensamentos. Você precisa nutrir o que você pensa, o que você fala. E isso leva tempo, leva horas, dá trabalho. Tem que ter renúncia, tem que ter dedicação, flexibilidade, tem que aprender a falar não, tem que aprender a falar sim, tem que criar um ambiente sem barulhos. Tem que criar um ambiente. Então, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, Deus está te vendo. Que lindo isso. Deus está te vendo. Você não precisa sair se mostrando para ninguém. Ele já está te vendo. Não precisa se preocupar com isso. É Ele que te vê. É Ele que te conecta. É Ele que traz à existência aquilo que não existe. Queridos, a fé é algo muito incrível. A fé é algo assim que você precisa experimentar isso. Você precisa saborear isso. Você precisa disso. Então você acredita em Deus? Você tem fé, mesmo que seja pequena, como um grão de mostarda. Você pode declarar a esse monte, a esse pensamento, a essa dificuldade. Sai do meu caminho, porque Deus está agindo na minha vida e Ele chegou para transformar situações. Ele chegou para transformar. Então, se você acha que a doença chegou, Deus também chegou. Você acha que a dificuldade chegou aí, bateu na sua porta? Mas Deus já estava aí, Ele chegou primeiro. Você acha que está difícil a vida para você? Você anda muito triste, decepcionado com tudo e com todos? Saiba de uma coisa, Deus não perdeu o controle, Ele chegou primeiro e Ele estava aí. Você não canta essa canção? Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava? Então, Ele já estava lá quando você nasceu. Então, Ele não desiste de você. É você que desiste dEle. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele deixa você descansar. Ele deixa você fugir. Ele deixa você fazer o que você quiser. Mas Ele não desiste de você. Então, os olhos do Senhor, pastor Edson, Deus está de olho em você. Exatamente. Olha, só que eu quero fazer uma analogia assim. Vou comparar aqui Provérbios 15, verso 3, ele fala: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A gente já falou isso aqui várias vezes hoje, esse texto. Só que o que me chama a atenção, quando você vai para um salmo, vou ver se eu vou achar esse salmo, vê agora, está fresquinho, já estou tudo pronto aqui, mas tem coisa que está me dando aqui para passar para você. Tem um texto, esse salmo, agora eu vou tentar achar ele, mas ele diz assim, que Deus... Ele está olhando e ele tem algo para entregar para o justo. Algo especial. Olha que interessante isso aqui. Quer dizer, ele contempla todo mundo. Né? Ele contempla todo mundo. Ele vê a ação daquele homem ou daquela mulher que está fazendo tudo certo na vida e daquele que está fazendo tudo errado. Ele está vendo. Agora eu achei aqui, ó, Salmos de número 101. Salmos 101. Verso 6. Se você vê Provérbios, ele está olhando todo mundo. Tá. Ninguém passa batido aos olhares de Deus. Mas no Salmos 101, verso 6, diz assim: os meus olhos, Deus que está falando aqui, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Você vê que já vai tendo distinção no negócio aqui, pessoal. E eu tenho observado o mundo atual, eu tenho observado alguns ensinamentos por aí, né? Algumas pessoas até que falam bem, pregam bem, mas eu noto que eles querem dar jeito para todo mundo, tipo assim, né? Isso aqui, né? Deus quer todo mundo. De fato, Deus vê todo mundo,
Mas os olhos do Senhor estão procurando os fiéis, para que esteja com ele. E ele diz, o que anda num caminho reto, esse me servirá. Então, Deus me dá essa inspiração para falar para vocês. Se você conhece, se você sabe o que é fazer certo, isso está na Bíblia, né? Se você sabe que tem que fazer tal coisa, que está na palavra que você tem que fazer, mas não faz, é pecado. Entende? Então, esse é o mistério aqui, esse é o revelado agora para você, a revelação da palavra aqui, a instrução espiritual. Então, Deus está vendo todo mundo. Então, não é porque todo mundo está fazendo coisa errada que eu também vou fazer. Não é verdade? Então, você tem que analisar isso. Deus, os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. Será que ele está encontrando na pessoa desse que está falando aqui, o Edson? Será que ele está encontrando? Será que eu sou fiel? Será que você que está do outro lado nos ouvindo, você se considera uma pessoa fiel, que Deus está procurando você e achou você hoje, nesta manhã? Ou será que você e eu somos mais um no meio da multidão que não estamos nem aí com o negócio? Pense nisso. Provérbios é para refletir, é para analisar e se posicionar e tomar a decisão. Quando você escuta uma instrução, você tem que ouvir e daí você vai analisar. Entendi tudo? Entendi parcial? Aceito tudo? Aceito parte? Vou decidir o quê? Você tem que decidir. A escolha é sua. A decisão é sua. Você decide, você vai fazer as suas escolhas. Agora, voltando em Provérbios 15, o verso 22 diz: onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Olha que dica sensacional aqui. Ele diz assim, onde não há conselho. O que ele está falando para mim e para você hoje aqui? Essa parte desse versículo. Ele está destacando aqui, gente, a ideia de que a falta de orientação pode levar à ineficácia. Ou seja, quando uma pessoa tenta tomar decisões sozinha, sem buscar a opinião ou a sabedoria de outros, é mais provável que seus planos não se concretizem. Olha que baita do ensinamento, gratuitamente, hein? Olha só, isso aqui é um seminário. Isso aqui é um seminário online, pelo rádio e pelo canal do YouTube. Então você que está me assistindo pelo canal do YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá, seja sábio e compartilhe essa reflexão com outras pessoas. De repente alguém vai ouvir isso aqui e vai ajudá-la a tomar decisões, ou a tomar a decisão que ela precisa e sair de cima do muro. Quando fala que fulano está em cima do muro é porque ele não sabe o que quer. Ele não sabe se vai para lá ou para cá e fica lá em cima do muro. 10 anos em cima do muro, né? Por quê? Está indeciso. 10 anos indeciso, não sabe ainda o que quer da vida. Então, tem que tomar decisão, irmão. Entendeu? E às vezes um conselho vai te ajudar. Agora, eu aprendi assim, dentro da Bíblia. Tem que ter conselheiros. Agora, eu vou ouvir os conselheiros e depois eu tenho que tomar a decisão. Entendeu? Eu sei que parece que não tem nada a ver, mas como é uma pessoa conhecida aí na mídia e tal, uma pessoa, um homem bem sucedido aí, eu não vou dar nome, mas quem já viu vai lembrar. Tem um empresário aí no Brasil e ele tinha um programa na televisão, né? E ele tinha ali uma mesa, ele convidava lá, tinha uma turma lá que ia fazer uma competição e tinha ali as tarefas, né? E depois tinha o dia da reunião que ele ia avaliar as duas equipes. E cada equipe tinha um líder. Se aquela equipe vencia, o líder permanecia líder e aquela equipe ganhava prêmios, às vezes uma viagem, alguma coisa a mais, né? Se aquela equipe perdesse, o líder também, também não tinha suas recompensas, e a equipe também. Por que eu estou dizendo isso? Porque ali, quando ele sentava à mesa, ele tinha ali os seus colaboradores, que eram os seus conselheiros ali na mesa. Eu sei que é um programa interessante até. E daí o que acontecia? Ele ouvia a opinião de cada conselheiro à mesa, mas ele era o principal do programa ali, né? Ele ouvia os conselheiros, só que ele ia ter que tomar a decisão. Quem ele ia demitir?
se era aquele ou aquela. Entendeu? Então, o que eu quero dizer? Você que está me ouvindo, entendeu? E eu que estou aqui falando, é como se você que está me ouvindo, você é a pessoa que vai ter que decidir o que você quer. Entendeu, Lance? Você pode pedir conselhos para 10 pessoas em algo. Talvez até nós aqui, de repente, alguma coisa boa na vida tua aconteceu porque você ouviu os nossos conselhos bíblicos e a gente nem sabe, mas você tomou a decisão pautado nos ensinamentos que nós passamos aqui pela palavra de Deus. Isso é óbvio. Muita gente é abençoada também assim, claro, né? Você está entendendo a minha comparação aqui? Ou seja, eu posso pedir conselho para 10 pessoas, mas quem vai ter que decidir é o Edson. E não as 10 pessoas decidem do meu nome. Elas vão aconselhar, olha, isso aqui é melhor assim, assado e tal e tal. Aí aquilo que eu tenho que decidir, eu vou aproveitar. Uma vez eu estava numa mesa em frente a 2 pessoas e eles conversando comigo justamente algo que competia à minha vida, ao meu ministério. E eles pediram explicação, eu expliquei. E aí eles disseram, ó, nós entendemos, só que você vai ter que decidir. Aí um disse assim para mim, se eu fosse você, ele disse isso para mim. Se eu fosse você, eu fazia assim, assim, assado. Mas como eu não sou você, você que vai decidir. E eu decidi totalmente diferente do que ele falou. Porque a minha cabeça é uma, dele é outra. Mas eu ouvi o conselho, mas daí eu fui falar com Deus. Deus, e agora? O que eu decido? Tá entendendo? Por isso a importância também de você orar e pedir o direcionamento de Deus, mas Deus pode usar pessoas para dar um direcionamento. Podemos aplicar isso aqui na área dos negócios, na área profissional. De repente você não, a tua empresa, o teu negócio não está indo bem, de repente você vai buscar um conselheiro na área do teu negócio. Na área do teu negócio, às vezes até o concorrente. Às vezes um concorrente teu, vamos supor que você tem uma empresa X e o teu concorrente é a mesma empresa, é o mesmo negócio, é um concorrente. Tudo que você faz, ele também vende, tudo igual. Mas de repente você tem uma amizade e um bate-papo ali, você capta uma pérola que vai ajudar você. Isso é sabedoria, ouvir o outro, mesmo que seja concorrente. A pergunta é, você vê gigante ou você vê uma terra boa nessa sua decisão? O que você vê? Depende da sua percepção. Então, se você for na onda do outro, o que o outro acha, o que o outro pensa, o que me interessa é o que Deus acha, o que Deus pensa a meu respeito. Então, se você tem uma decisão para tomar, o que você vê nessa decisão? Você já se vê lá naquele país? Você já se vê lá naquela empresa? Lá vai ter gigante, mas também vai ter oportunidades. Então a sua mente, a sua mentalidade, a sua percepção só vê gigante, só vê coisa ruim, mas lá é uma terra boa, fértil, produtiva, frutífera. E se você não souber nada, você vai aprender, você vai estudar, você vai desenvolver a sua capacidade, o seu potencial que já está dentro de você. Porque você é um provocador de milagres. E o milagre ele já está dentro de você, a cura já está dentro de você. Então acorda, levanta, anda, porque a glória do Senhor já está sobre você. Então tomar posse das promessas de Deus, ter essa fé, essa certeza, essa confiança, é ver o que ninguém vê. Oportunidade. Por que muitos vão falar, não vai, não faça, não entra aí? Ah, se falar isso para mim, e Deus fala, dá o sinal, é aí que eu vou, é aí que eu faço, é aí que eu sei o Deus que eu sirvo. Você entende isso? Deus já te deu uma capa. Deus já te deu um manto. Deus já te deu a chave. Deus já te deu a revelação. Ele não vai dar para o outro, ele deu para você. São decisões que você vai ter que tomar na vida que não depende de outros. Deus fala no seu particular, na sua individualidade. É com você. É com você. Então não fique esperando aplausos, não fique esperando o outro confirmar. Entra no seu quarto, fecha a porta e fala com o seu Deus em secreto e depois ele te honra publicamente. Não é assim a sua entrevista que você vai? E você que tem que estudar, é você que tem que ir. Ninguém vai com você, é Deus, você e você. É muito impressionante porque quando você vai para uma cirurgia, quando você vai ter um bebê, quando você vai para o altar, no seu casamento, foi ou vai, é você que tem que decidir. É você.
Quando você vai ter o seu bebê naquele hospital, não vai marido, não vai pai, não vai mãe, não vai ninguém. É você e o médico ali. E o bebê nasce. É assim, é você. E é naquele momento frio, naquele momento alegre, ao mesmo tempo triste, aquele medo, será que vai dar certo? Será que não vai? De repente você volta com o seu bebê nos braços e você apresenta o bebê para a família, para o pai. Aqui está o seu filhinho, não é assim? Então, a mãe, ela apresenta o bebê ali para o pai quando nasce. É uma responsabilidade, são decisões na nossa vida que ao longo dessa estrada, dessa caminhada, mas a minha pergunta é, o que você vê? Você vê gigante ou você vê oportunidade? Então decida, #decisão. É hora de tomar decisões. Saia de cima do muro, decida vir para Jesus. Toma posse daquilo que é seu, é como se tivesse uma prateleira, uma parede, um paredão muito grande, cheio de caixas. E aos seus presentes. Mas você não veio para Jesus, você não tomou posse daquilo que já é seu, querido, querida, amado. Nesta manhã, Deus quer entregar. Deus quer entregar muitas coisas, mas você tem que querer. Você tem que querer. Diga, Senhor, eis-me aqui, eu quero andar com o Senhor. Pai, eu quero andar contigo. Eu sou tua filha, eu sou teu filho, eu quero andar com o Pai. Eu quero conversar com meu Pai todo dia. Eu quero ler Provérbios, mas eu quero ler Salmos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Gênesis, Apocalipse, Daniel, Neemias. Eu quero ler a sua palavra. Eu quero ler a sua palavra. Eu não vou parar só em Provérbios. É isso que tem que entrar no seu coração, na sua mente. Isso aqui é só um alinhamento, um acompanhamento para te dar energia e vontade de falar com Deus e ouvir o que Deus tem nessa luz que ilumina a sua mente, os seus passos nesta manhã. Muito forte, muito tremendo esse nosso Deus. Exatamente. Continuando no verso 22, ele fala onde não há conselhos. Daí ele diz assim, os planos se dispersam. Né? Então não tem êxito. Então essa palavra aqui, dispersam, está dispersando, está sugerindo aqui que os planos podem se tornar confusos, desorganizados ou até falhar completamente. Por quê? Porque isso implica que a solidão na tomada de decisões pode, não quer dizer que vai, mas pode resultar em incerteza e desvio do caminho correto. Então, por isso é importante, né? Já tive ocasiões na vida de poder tomar uma decisão sozinho, solitário. Eu decido. Mas eu procurei consultar. Para quem é casado, né? Um casal, acredito eu que um casal sábio troca ideias com o seu parceiro, a sua esposa ou seu marido, né? Eu acredito que um homem sábio, que é casado, ele busca compartilhar assuntos importantes com a esposa. Porque o homem que toma a decisão, estou falando do homem, o macho, o homem casado, se ele toma várias decisões e não compartilha com a esposa, ele está sujeito a ter muitos problemas. Talvez não na hora, mas depois. Entende? Por quê? Porque é importante a esposa ter consciência das coisas. Ela não pode ficar uma mulher alienada. O que é uma mulher alienada? Uma mulher casada que eu estou falando. Alienada. O marido faz tudo, resolve tudo e ela não participa de nada. Aí quando o abençoado parte dessa para outra, ela fica em maus lençóis muitas vezes. Por quê? Porque o marido não compartilhava. Parece que ninguém falou isso, mas parece que no ar eu estou sentindo alguém dizendo assim, pastor, eu quero saber, mas o meu marido não conta. Então você tem que ter sabedoria, minha querida, porque Provérbios 14, que foi falado ontem, no verso 1 diz assim, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com suas mãos. Então, se você tem um marido muito fechado, tipo assim, parece que ele é agente secreto, acho que ele trabalha, o irmão 007, ele é secreto, então olha, eu sei, eu não sou secreto, então eu tenho, pastora, ela sabe até quando eu falo, o que você está escondendo de mim? Não dá para esconder nada dela, ela sabe tudo, porque não tem, entre nós não tem segredo, entendeu? A gente tem que ser realista, né? Não podemos ser pessimistas, vamos ser realistas, vamos trocar ideia.
Então, né, às vezes você não vai falar tudo, mas quase tudo é importante se compartilhar. Então você que é jovem de tudo, casou recentemente, só tem 6 meses de casado ainda, meu. Nossa, o que é 6 meses de casado? Não é nada para aquilo que Deus ainda tem na sua vida. Se você é o teu caso, se a gente estiver falando com alguém que é casadinho de novo, tá fresquinho ainda, né? Tá novinho, tá em lua de mel ainda, meu. Que beleza, aproveita. Você tá entendendo, meu? Então você tem que bater papo, trocar ideia. Agora eu vou cutucar que hoje eu tô animado, hein? Não só hoje, graças a Deus, mas quando eu tô com a esposa eu fico mais inspirado, né? É isso aí, né? Mas é o seguinte, pessoal, você que é casado, uma dica aqui. Você tem que entender o seguinte, irmão. Se você casou, meu amigo, minha querida irmãzinha de fé, com todo respeito, irmãzinha, mas é num gesto carinhoso, não te diminuindo. Mas se você é casada, quem casa tem que cortar o cordão umbilical. Por que muitos casais dessa geração nova às vezes não dá certo? Porque eles casam, mas não cortam o cordão umbilical. Fica grudado no pai e na mãe. Então, a Bíblia fala o quê? Quando você casa, ambos se tornarão uma só carne. E a Bíblia diz, deixará pai e mãe. Deixará não é abandonar. Deixará, agora vocês dois decidem. Agora o rapaz com a moça, por isso que essa galera mais jovem, quando casa muito cedo demais, não atura o casamento. Não é uma regra, mas é um problema sério. Então isso aqui, por que muitas coisas da sociedade tá tudo bagunçado? Por causa disso. As pessoas se precipitam, as pessoas queimam etapa, as pessoas não se planejam, as pessoas vai fazendo o que dá na cabeça, como diz na telha, como diz o ditado aí, né? E aí não sabe por que a vida tá ruim. Aí tá tudo errado, tudo torto, tudo esquisito. E tudo que você começa errado, dá mais trabalho para consertar. Isso é falta de sabedoria. E o pior é quando a pessoa diz que tem Jesus, que é cristão, que serve a Deus, mas tá com a vida totalmente atrapalhada em tudo. Desde a área emocional, tudo tá uma baderna, uma bagunça. Isso aqui nós não estamos falando lição de moral, é lição bíblica, pessoal. É isso. Então eu vou dar um conselho, você que é pai, você que é mãe. Se o teu filho ou tua filha casou recentemente, deixa eles viver a vida de casado. Para de ficar pentelhando a vida deles. Essa é a verdade, pessoal. Tem muitos pais que posso até perder a audiência, mas eu tô falando a verdade. Tô aqui para falar a verdade, não para ganhar seguidor. Entendeu? Então é isso. Às vezes casou, deixa ele lá, eles vão viver os dois numa boa. Entende? É isso. Se fosse para viver debaixo da saia da mãe, então não casa, poxa. Essa é a verdade, irmão, sabe? Depois dos 50 eu ando falando umas coisas assim bem diferentes, assim, sabe? Quer dizer, eu falava a mesma coisa antigamente, só que agora a gente tem mais experiência de vida. Então, para que sofrer se eu estou dando um conselho gratuito para você ajeitar a sua vida? Ame o seu pai, ame a sua mãe. Mas está na Bíblia. Então, as pessoas não querem seguir a Bíblia, aí dá problema. Entendeu? Não adianta ser, eu amo Jesus, eu gosto de Jesus, eu gosto do jeito que o pastor prega. Mas só gostar não adianta, irmão. Você tem que ter relacionamento com Deus. Tem que caminhar com Deus. Né? Às vezes tem pessoas que falam, pastor, eu admiro como o senhor prega. Eu fico feliz, mas isso aqui, eu sou bem trabalhadinho, isso não sobe da minha cabeça. Porque é um dom que Deus me deu, uma graça que Deus me deu. Entendeu como é que é? Deus me chamou para essa nobre missão, eu tenho buscado cumprir com alegria. Tem desafio? Tem. Se eu for contar alguns desafios, você vai chorar, daí você vai inundar a tua casa de água, tanto choro. Né? Porque o pessoal vê a gente falando aqui, pensa, nesse pastor, acho que não tem nenhum probleminha. Engano seu, eu não estou aqui para ficar falando de problema pessoal. Tem que encarar os problemas com fé, com coragem, levantar a cabeça e vamos à luta, vamos à batalha, é isso que funciona. Então para você que é novato aí, quer casar, vai casar, então você pensa. Você acha que solteiro tá difícil? Casar pode ser pior se você casar errado, irmão. Então, fique esperto. Fique esperto. Você que levou fora aí, é uma revelação aqui, ó. Talvez você fale, pastor, eu levei o fora ontem, tô triste. A menina me largou, pastor. Irmão, é livramento, irmão. Eu sou sincero. Sabe? Eu sei que às vezes é meio doído. Você já viu remédio bom? Remédio que cura? É ruim. Não existe remédio gostoso, não é ou não é? Então, às vezes, você tem que tomar um remédio, mano, para sarar. E remédios são essas palavras, esses ensinamentos. Aqui tá tendo um banquete espiritual, ó. Nós começamos a falar e não paramos mais, porque tem comida aqui em abundância. Você só não pode afogar com tanta comida que nós estamos dando aí, né? Você tem que saber pegar aquilo que tá te falando, aquilo que eu falo. Tudo que a gente fala, alguma coisa vai servir para mim, alguma coisa vai servir para você. Alguma coisa, às vezes tudo, às vezes parte disso. Eu sempre falo isso aqui.
Então, é importante isso aí. Então, troca ideia, né? E eu vou falar para os pais aqui, porque o que tem de gente que tem filho, ai, meu filhinho, ele casou. Irmã, ele casou, ele vai ser feliz, irmã. Para de ficar sofrendo aí. Larga a mão. Continue tendo amor pro seu filho, pra sua filha, ore por eles, abençoe a vida deles, mas diga, papai e mamãe abençoam vocês, seja feliz nessa união, seja feliz nesse casamento, vocês vão constituir uma família linda e vai dar 1 ou 2 ou quem sabe vários netos pra mim. É isso, você tem que profetizar coisa boa, irmão. Tô falando para as mulheres, principalmente as mães, porque tem muitas mães que estão sofrendo aí desnecessariamente, estão sofrendo porque quer. Deve ser masoquista que fala, que gosta de sofrer. Deus não quer isso. Tem gente que fala assim, eu tô assim porque Deus quer. Mentira, isso não é verdade. Eu não acredito nisso. Tem coisa que a gente passa não é porque Deus quer, porque a gente é teimoso. Não quer obedecer, não quer ouvir as verdades de Deus e quer fazer do jeito da gente. E quando a gente faz do jeito da gente, sem a bênção de Deus, a gente quebra a cara. Essa é a verdade. Aí você acha que Deus quer? Claro que não. É as nossas decisões. Tem coisa que Deus permite, é diferente. Deus pode até permitir. Mas quando ele vê... Eu tive uma vez uma experiência, acho que foi no ano de 2011. Foi em 2011. Em 2011 eu estava assim, para decidir umas coisas, estava uma coisa meio, umas batalhas lá e tal. E eu falei, Deus, quer saber de uma coisa, Deus? Mas eu falei assim com respeito, evidente, mas eu estava indignado comigo mesmo, né? Com alguns problemas que eu estava enfrentando. Falei, Deus, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, assim, assado. Contei para ele, eu não vou falar aqui que é particular. Falei, Deus, eu vou fazer assim, assim, assado. Só falei para Deus, em pensamento. Oração e pensamento. E Deus permite, só que quando ele viu que eu estava falando uma coisa que realmente eu ia fazer, e eu ia me dar mal, Deus veio e interveio. Então Deus, eu acredito que ele intervém quando você vai fazer coisa errada. Não estou falando de pecado, ou você vai tomar uma decisão totalmente errada que Deus não está naquilo. Sabe quando Deus fala assim para você, vai para cá e você quer ir para lá? Conhece a história de Jonas? É um livro da Bíblia também, lindo, que vale a pena você ler. Jonas. Deus chama Jonas e falou, Jonas, eu quero que você vá lá para Nínive, que lá eu tenho um povo para salvar. Vai lá falar de mim lá para eles lá, eu quero mudar aquele povo. Jonas ouviu, Jonas recebeu direção. Só que ele vai lá para comprar passagem, em vez de comprar para Nínive, ele comprou a passagem para Tarsis. Deus deu direção para onde? Para Tarsis. Mas Jonas desobedeceu. É o que está acontecendo com muita gente hoje na atualidade. Deus dá uma direção para a pessoa, ela vai para outro lugar. Você acha que vai dar certo, irmão? Não vai dar certo. Entendeu? Aí trava tudo. Foi o que aconteceu no Jonas. Ele vai lá, comprou o bilhete, não para Tarsis, né? Aliás, para Tarsis. Ele era para ir para Nínive. Deus tinha uma missão lá para ele em Nínive. Mas ele comprou para Tarsis. Aí ele embarca lá no navio, né? E de repente, em alto mar, começa a vir uma baita de uma tempestade. Problema daqui, problema dali. O encarregado ali do navio, o capitão, todo o pessoal lá que comanda lá, falou, meu, o que está acontecendo? Eu faço esse trajeto há muito tempo e nunca deu essa tempestade. Tem alguma coisa estranha, tem uma coisa errada. E tentar descobrir o que está acontecendo. Foi tentar descobrir, não descobria. Aí começaram a diminuir o mantimento. Era uma embarcação cargueira, né? Tinha mantimento ali. E eles começaram a jogar a mercadoria no mar para achar que se ficasse mais leve o navio, voltava à normalidade. Não resolveu o problema. Olha aí, ó. Então, quando tem uma pessoa que está desobedecendo a direção de Deus, ela acaba dando prejuízo até para os outros. Foi o que está acontecendo com Jonas. Então, isso aqui é muito sério, pessoal. Isso é muito lindo. Provérbios é isso. Provérbios é mostrar a realidade da vida e a gente tomar nossas decisões. Entende? Mas a história de Jonas, é só você ler o livro de Jonas. Procura na Bíblia, você que não sabe, no Antigo Testamento tem um livro chamado Jonas. Depois você lê em outro horário, você vai entender toda essa história que eu estou resumindo aqui para você. Mas quem é cristão e lê Bíblia conhece bem essa história, sabe o começo, meio e fim, o que deu. Né? Aí Jonas pegou e foi lá no porão e foi tirar uma soneca, foi dormir. E dormindo, certo? Estava roncando lá. E a chapa esquentando. O navio, muito vento, tempestade, todo mundo assustado. E o líder lá falou, vamos ver aqui, vamos jogar sorte aqui, vamos descobrir onde está esse problema. Resumindo, descobriram, foram lá no porão, estava o Jonas dormindo lá. É assim, gente que não tem direção de Deus está dormindo espiritualmente. Então tem muitos cristãos que estão dormindo em sono esplêndido, estão dormindo espiritualmente.
E o barco está afundando, a coisa está afundando, o casamento está afundando, está tudo afundando e ele está dormindo. Mas hoje é o dia que Deus vai te acordar. Se você está dormindo, seu Jonas, você vai acordar hoje, irmão, em nome de Jesus, para o teu próprio bem e o bem de todos, da sua família, inclusive. Por isso nós oramos e por isso ensinamos, mas é você que decide ter as suas próprias experiências, andar com as suas próprias pernas. A mãe ensina, o pai ensina, o pastor ensina, a Bíblia ensina e o mundo te dá experiência. Aí você tem que ir, decidir, agir. Essas palavras a pessoa não gosta. Oração é ação, é atitude, é decidir. Então você receberá o fruto da sua decisão. Você vai receber o fruto da sua decisão. Você decide errado, vai colher o fruto do erro. E você vai ter que corrigir a rota. Ninguém vai corrigir por você. Se der errado, você corrige a rota. Se você está andando numa cidade e você perde o caminho, você corrige a rota. Vai demorar para chegar, porque você errou o caminho. Você vai dar mais uma volta ali, vai demorar mais 1 hora, 40 minutos, depende para onde você vai. Vai demorar um pouquinho mais para chegar, mas você chega. Vai cansar também um pouquinho mais, mas você chega. Então você anotou aí a frase? Quando Deus quer te abençoar, Ele não vai te dar dinheiro, Ele vai te dar uma direção. Então essa direção, ela vem de Deus. Isso não significa que você não tem que orar, ler a Bíblia e ouvir pessoas. Você vai ouvir os seus conselheiros, você vai rir na hora. Ah, pai, que isso? Aqui funcionou na sua época, na sua vida, mas na minha não funciona assim. Aí vocês vão sorrir, vai se alegrar ali. Por quê? Porque o pai já passou a experiência, ele só está falando assim, filho, eu já passei por isso aí, ó, não dá certo. Mas ele vai e tenta. Por que ele tenta? Porque ele tem que ter a experiência dele. Puxa, pai, você estava certo, mas só que comigo deu certo. E daí? Pode ser que dê certo. Por quê? Porque ele vai ter mais sabedoria, mais entendimento. Porque o pai era jovem, não funcionou. Então, você não pode prever nada. Você tem que deixar a pessoa decidir. Você só tem que profetizar, abençoar, dar as palavras de ordem, orar juntos. É muito lindo quando uma pessoa tem a sua própria vida, tem a sua própria experiência. E no domingo você se reúne, você compartilha, você ri, você chora, você ora. E você fala, puxa vida, não é que deu certo mesmo? Muito bem, gente. Vamos concluir aqui, que hoje o conteúdo está sobrando aqui. Sobrando, né? Por quê? Porque tá sobrando. Começamos com luz. Então Deus ilumina os seus passos. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Então Deus quer iluminar os seus olhos, os seus passos, mas a pergunta é, você quer? Ou você quer continuar andando na escuridão? Você quer andar tomando decisões que você sabe que você vai ficar nas trevas? Vem para a luz. Jesus te chama hoje, vem para a luz. Você não vai entrar em fria. Ele vai te dar muito mais do que você sonhou, pensou, imaginou na sua vida. Eu vou dar uma dica aqui. Talvez tenha alguém que está dizendo assim, pastor, olha, o meu marido é desse jeito, ele precisava ouvir essas coisas. Às vezes você está falando, meu Deus, o meu filho precisava ouvir essas palavras. Então, eu tenho uma dica. Você fala para ele procurar no YouTube, Agindo Deus Quem Impedirá, aí ele vai ouvir no YouTube. Se ele não pode ouvir agora de manhã, porque não é todo mundo que pode ouvir de manhã, né? Até eu achei interessante que ontem um ouvinte lá acho que é de Minas Gerais, se não for Minas Gerais é Goiás, o Mato Grosso, eu estou com 3 estados na cabeça, então eu vou abençoar Mato Grosso, os 2 Mato Grosso do Sul e outro Mato Grosso lá, também o estado de Goiás e Minas Gerais, viu? Você que desses 3 estados aí, em nome de Jesus, a bênção é para todos, mas eu mencionei 4 estados na realidade, Mato Grosso e Mato Grosso, 2 Mato Grosso, Goiás e também Minas Gerais, né? Deus proteja vocês aí. Mas ela disse assim, pastor, amanhã, se referindo a hoje, ela falou, amanhã eu não vou poder ouvir o programa porque eu tenho um compromisso, mas ela disse, mais à tarde eu vou ouvir, vocês vão pregar, eu vou ouvir no YouTube. Então nós temos o nosso canal no YouTube, você vai lá no YouTube, Agindo Deus Quem Impedirá. Ou você coloca @ADQI
que vai no canal oficial, você se inscreve lá. E tudo que nós ministramos aqui de manhã, sempre a palavra e a oração é colocada no canal ali, para você assistir em outros horários, tá bom? E se possível, se inscreva no canal, não esqueça dos 3C lá no YouTube, que é curtir, comentar e compartilhar. Esses 3C ajudam o canal a crescer também, e com isso você se torna um evangelista junto com a gente aqui, divulgando o Agindo Deus no YouTube, tá certo? Mas para fechar agora aqui, pastora, eu tenho uma palavra que ele diz assim, sobre quando tem uma multidão de conselheiros, ele diz assim, haverá firmeza, né? Ou seja, se confirmarão. Essa palavra afirmeza, essa palavra firmeza, indica o quê? Estabilidade e segurança. Então, meu amado e minha amada ouvinte, quando se busca conselhos, os planos tendem a ser mais bem pensados e, portanto, tem maior chance de sucesso. Sim, por quê? Porque você vai pôr na balança e você vai refletir, você vai analisar. É necessário, queridos. Você tem que parar para refletir. Você tem que parar para analisar. Decisões que você toma cansado, no escuro, rápido, correndo, sem ouvir outras opiniões, lá na frente você vai falar, puxa, aquele dia eu estava muito cansado, eu decidi algo e não deu certo. Você tem que estar descansado. Para os casais isso é muito importante. Conversar sempre de manhã, não à noite, não em momento de refeição. Como as pessoas falham, como nós falhamos, na verdade. Trazer um problema no momento de que você está numa refeição tão saborosa, né? Tão saudável, você traz à tona um problema tão amargo, tão ruim. E aquela comida não desce, e acontece tantas brigas, intrigas e confusões, a pessoa levanta da mesa, não se alimenta, na verdade. Então não tome decisões em horários complicados da sua vida. Anota, e depois você traz a luz da presença de Deus. Ora, e depois você compartilha. Então não seja precipitado. Vai nessa sua fé, vai nessa sua força. Tenha sabedoria. Por isso estamos estudando o livro de Provérbios no mês de julho, para tomar decisões com sabedoria. Você tem que falar algo para o seu marido, mas você sabe que a hora é uma hora ruim, é uma hora errada, ele está cansado. Ele não quer nem ouvir, ele não vai nem entender, ainda vai falar não. Então ora, anota, no momento certo, a Bíblia diz isso, né? Maçãs de ouro em salva de prata. É uma palavra dita na hora certa. Ó, glória a Deus. Filosofia. Que bênção, né? Não, isso é Bíblia pura. Bíblia. Está na palavra, né? Está na palavra. Então seja sábia. Você leu capítulo 14 de Provérbios. Sabedoria é isso, é saber edificar. Edificar a sua vida, a sua casa espiritual. E depois a sua casa, o seu trabalho, as pessoas que você está aí sobre a tua autoridade, a sua autoridade, na verdade, você dá um bom conselho. Na hora a pessoa não vai gostar, parece um remédio amargo, sim. Mas depois ela vai te agradecer. Olha, muito obrigada. Aquele dia que a pastora falou algo, foi difícil para mim, eu até fiquei meia preocupada, não era o que eu pensava, mas agora é só glória, só bênção, só vitória. Por quê? Porque eu tomei uma decisão certa. Então, ensinar é a nossa parte, responder é a de Deus e praticar. Então você precisa colocar em prática, experimentar e ter essas experiências e Deus vai falar muito no seu coração. Quero concluir aqui com Provérbios, hoje é dia 15, então você vai ler o capítulo 15, o ideal é você ler verso por verso, tem versículo que você vai ler, dependendo da Bíblia que você tem, já é autoexplicativo, esse é o ideal, né? O verso 30 diz assim, a luz dos olhos alegra o coração. Olha que legal isso aqui. A luz dos olhos alegra o coração. Bacana, né? Você vê tudo. Os olhos têm luz. É, a luz. Então por isso que você vê uma coisa, depende do olho. De repente eu olho para uma coisa e vejo o meu copo tá pela metade de água. Eu falo, ele tá meio cheio, outro tá meio vazio. Aí vai dos olhares de cada um tem um olhar, né? Um olhar. O meu querido vovô Jorge, ele, na época dele das antigas, ele olhava um cavalo,
ele comprava animais, né? Então ele tinha muitos animais, então ele via. Ele sempre falava, ó, não compra cavalo de noite. Entendeu? Às vezes tem coisa que você não é para fazer de noite, né? Então ele falava, não compre, por quê? Ele queria ver, que um dia chegou alguém para ele e falou, ó, esse cavalo é bom? O outro falou assim, é bom. O problema dele tá nos olhos. Aí o pessoal, como assim? Aí o cara comprou. Aí quando ele comprou, eu falei, rapaz, o cavalo era cego. Eu falei para você, o problema dele tava nos olhos. O cavalo, tadinho, era cego. É uma historinha, né? Mas para você entender que tem coisas que tem que saber a hora certa. Porque os olhos falam. Você sabe quando o seu filho chega e os olhos dele estão tristes. Você sabe quando a sua esposa está com os olhos tristes. Então, os olhos mostram a alegria da pessoa, a tristeza da pessoa. Então, aprenda a olhar nos olhos. Aprenda a olhar de frente, olhar para a pessoa, direcionar aquilo que você está falando. Levante os seus olhos, o seu semblante. Não ande de cabeça baixa, eleve os seus olhos para o alto, acima da tempestade, acima dos problemas, acima das situações. E você começa a falar com aquele filho, com aquela pessoa, com aquele cônjuge, e os olhos começam a mudar, iluminar. Aquela escuridão, aquela pessoa não conseguia ver e começa a visualizar pela fé, começa a acreditar e você vai ensinando e vai mudando, muda aquele semblante, muda imediatamente. Por quê? Porque Deus é luz e Deus está em você. E você resplandece a glória de Cristo, a graça de Deus. Foi assim com você e não será diferente com os seus. Então nós somos representantes de Deus para iluminar ambientes. Então, olhe nos olhos, abençoe, aprenda a abençoar. Vamos desfazer as obras do mal através da fé. É Deus que faz, é Deus que realiza. Nós somos vasos, instrumentos nas mãos de Deus. Seus olhinhos estão brilhando já. Está brilhando, é de Deus, é o Espírito Santo, graças a Deus, né? Gente querida, eu acho que demos uma comida boa, né? Só falta a oração. Vamos para o intervalo. Tem uma música na pauta aí, Marcos? Se tiver uma canção aí e também... Você que é um agente de Deus. Olha, gente, nós estamos no mês de julho. Hoje é dia 15, sabe? E eu espero que você tenha entendido a palavra. E eu espero também que a maioria dos ouvintes, sabe? Tenha orado muito sobre isso. Que Deus abra o entendimento das pessoas a entender a importância de ser um semeador financeiro. Sabe? Às vezes a pessoa quer oração por finanças, mas não semeia. Irmão, o segredo é semear. A oração ajuda, mas se você não plantar a semente, você vai ficar ver navios, entendeu? Isso é bíblico, gente, é totalmente bíblico. O que está acontecendo com muitos cristãos hoje em dia? Eles ficam ouvindo essas pessoas que não entendem de Bíblia, falando mal de Deus e da Bíblia, aí dá nisso, né? Depois não sabe porque a vida não vai para frente na área das finanças. Então o negócio é semear, o negócio é plantar uma semente. Então fale com Deus, tenha sabedoria. Fala ainda hoje, Espírito Santo, me dê a sabedoria. Qual o valor da semente que eu vou semear hoje? No agindo Deus. Estou falando do ministério agindo Deus. Nós aqui estamos 1 hora falando aqui, dando comida para você de graça. Mas a rádio é paga. Chegou no dia, se não pagar, meu amigo, né? Então, se você se sente parte do Agindo Deus, à distância, online, rádio, internet, canal no YouTube, então seja um semeador. Você é livre para escolher. Se quer semear, amém. Se não quer, amém do mesmo jeito. Continue ouvindo a gente, tá? A gente ama vocês do mesmo jeito. Nós amamos a todos, independente se ajuda ou não ajuda. Mas se você pode, ajuda, irmão. Planta um tijolinho aí que seja, viu? Em nome de Jesus, tu fala isso com muito carinho, com muito amor e com muito respeito à nossa grande audiência. Deus abençoe a todos. Vamos para o intervalo, já a gente volta com a oração. Sem medo, sem timidez, vencendo os obstáculos, superando os limites, ultrapassando as barreiras que a vida lhe impõe. Agindo Deus, quem impedirá? Um ministério que leva você a vencer os grandes desafios da vida familiar e financeira. Edson Nogueira, o comunicador da esperança. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por este banquete da sabedoria. Te agradecemos pela tua palavra que é viva, eficaz e é poderosa, e a tua palavra nos dá direção, a tua palavra nos dá orientação, a tua palavra nos orienta, nos abençoa, nos fortalece. Senhor, eu espero, Deus, que todos que ouviram ou aqueles que ainda ouvirão pelo nosso canal no YouTube esta palavra possa entender. Tu sabes, Deus, que existe uma geração de hoje que elas não gostam de conteúdo longo,
mas nós estamos trazendo conteúdos bons, conteúdos que edificam a fé e o ânimo das pessoas. Então, que as pessoas certas, que precisam ouvir essa palavra, venham ouvir esta gravação, venham ouvir este vídeo, este áudio, e elas sejam abençoadas. O objetivo é que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo e sejam guiadas, direcionadas pela tua palavra, que é a verdade. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e queremos andar na tua verdade, Senhor. Que a tua graça, favor e bondade alcance a todos que nos ouvem no Brasil e no mundo. Abençoa esta água que nós separamos, que o ouvinte separa também, que após a oração esta água se torne um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, do carro, da empresa, contas a pagar, contas a receber. Meu Deus, abençoa também os dizimistas, ofertantes, agentes de Deus, aquelas pessoas que são semeadores e não pararam de jeito nenhum e não vão parar porque elas têm um compromisso contigo, com esta obra, e aqueles que vão começar a partir de hoje, ou quem sabe retomar o que parou, que a sabedoria do Senhor venha sobre a mente deles, para eles entenderem a importância de semear no terreno que dá fruto, que ensina verdades, que vai ficar para toda a eternidade. Assim nós oramos e os abençoamos no nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta manhã, porque o Senhor é aquele que dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Que haja, meu Deus, conselheiros, que este pai possa entender os seus filhos, que esses filhos possam entender os seus pais, que essa esposa possa entender o seu marido, esse marido possa entender a sua esposa, que haja unidade nesta casa, nesta família, nesses relacionamentos, ó Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta manhã que haja cura, milagres, prodígios, maravilhas, restituição, restauração, perdão, renovo na casa, em nome de Jesus, que um possa encorajar o outro e que haja confiança, esperança, em nome de Jesus, ó Pai, essa pessoa que está recebendo o Senhor Jesus como seu Senhor, Salvador, libertador, que haja libertação dos vícios, do pecado, das brigas, das intrigas, das confusões nesses lares, em nome de Jesus. Abençoa os nossos jovens, as nossas crianças, o vovô, a vovó, o senhor, a senhora, tudo e todos para a honra e glória do nome de Jesus. Abençoa os agentes de Deus, as colunas que hoje vão investir nessa obra de evangelização, ó Pai. Prospera, multiplica em nome de Jesus. Pai, amém. também libera o teu favor sobre todos os aniversariantes do dia, desde o mais criança, a nossa querida irmã Eva, que está completando hoje 93 anos, a mãe da Amélia Henning. Abençoa esta família e a todos os ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.